Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Rafael Oliveira, empreendedorismo, né? Nós vamos fazer um aprofundamento nesse capítulo 3, tá? E solicito que os senhores também leiam a apostila de vocês, né? Que vão ajudar a fazer alguns trabalhos, uma prova, né? E no caso, se vocês precisarem de dúvida, também só recorrer ao professor que ele está à disposição, tá? Então vamos lá. O empreendedorismo na Idade Antiga, né, o contexto histórico, a Idade Antiga inicia cerca 4000 a.C. e vai até 476 d.C., né, quando ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente, conquistado pelos povos bárbaros. E algumas invenções, né, da Idade Antiga, que o papel, né, os egípcios desenvolveram uma técnica para fazer papel a partir do papiro, né, embora a fama era dos chineses, mas quem inventou o papiro foi os egípcios, tá? Planta comum nas margens do rio Nilo por volta de 3000 a.C. 2. Maquiagem de olho. Os egípcios, né, valorizavam o poder de um olho bem maquiado, né, questão de sedução, atração, né, das grandes festas, né? Democracia, né, criada 507 a.C. em Atenas, né? Se mais da metade do povo, né, fosse soberano, e corresponderia à voz de Deus, né? Mas a democracia, né, em termos científicos, só foi consolidado a partir, né, do livro do enciclopedista, né, o Espírito das Leis, né, que inclusive criou, né, o poder executivo que nós temos, que é o presidente da República, legislativo, que são os deputados e os senadores, e o judiciário, né, que é a maior instância aqui no nosso país, é o Supremo Tribunal Federal, né? A 4, maratona, né, surgiu 490 a.C., quando o grego correu uma longa distância para levar a notícia que a Grécia vencera a guerra contra os persas, né, o famoso Eurípides, né, que inclusive ele correu 40 quilômetros, né, que inclusive é a prova mais clássica dos Jogos Olímpicos, né, que tivemos recentemente, né. Só que quando houve os Jogos Olímpicos de Londres, né, pediram para poder colocar mais 2 quilômetros, né, para poder o rei, na época, para poder ver os atletas chegarem direto do Palácio de Buckingham, certo? Mas foi 40 quilômetros originalmente, certo? A Idade Média, tá? Nós estamos colocando algumas invenções e fazendo algumas pequenas discussões, tá? Idade Média inicia 476 d.C. vai até 1453, né? Quando ocorreu a queda do Império Romano do Oriente, né, conquistado pelos turcos otomanos, né, pela Constantinopla. E algumas invenções, né? Moinho de vento, talvez seja a maior revolução tecnológica da Idade Média, era usado para moer grãos e fazer farinha, além de bombear água. O mais antigo moinho de vento da Europa foi construído em 1185, perdão, e o mais antigo moinho de vento da Europa foi construído em 1185, né? E óculos começaram a ser produzidos no século XIII, usando lentes convexas, que é uma calota para dentro. E a lupa tinha sido inventada, né? Aquela lupa, naquele espelho grande, que aumenta o objeto, uma bactéria passa a ser um bacteritão, né? Coloca uma aspa aí. Relógio, em 725 surgiu na China o primeiro relógio mecânico. Aspirador de pó, inventado por Humbert Cecil Bolt em 1901. Avião inventado por Alberto Santos Dumont ao dar o voo 14 bis 1906, né, que inclusive até no início do século, até o final do século XX, o Small Wright, né, sempre reivindicava a patente, mas o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ele reconheceu que quem inventou o avião foi o Alberto Santos Dumont, né? E a televisão, inventada por George Renoir Fourier, em 1909. 4. A teoria da relatividade nos pilares da física moderna, criada pelo Albert Einstein em 1915, né? Que inclusive foi sua tese de doutorado, né? Na semana de Berta, que na verdade foi em 1905, né? Mas só em 1915 que foi reconhecido
pela científica mundial, né, comunidade científica mundial. Antena para captação de ondas, usada na Segunda Guerra Mundial, que deu origens os mísseis, né? Destacamos algumas importantes invenções do século XXI, né? Invenções do século XXI, que é 2001 até 2020, tá? Listei algumas principais. E coração artificial inventado por Paul Wilson no 2001. iPod, tocador de música, criado pela Apple em 2001. Space Shipone, primeira aeronave a realizar turismo espacial em 2001, certo? Então são algumas invenções, né? E nós temos também o empreendedorismo no Brasil, né? No começo era proibido porque nós éramos uma colônia, né? Até no início, até o final do século XIX, nós tínhamos escravos, né? Já com a Revolução Industrial na Inglaterra em andamento, começou a surgir pressão, né? Para que pudesse ser abolida a escravatura, para que pudesse substituir a mão escrava pelo trabalho assalariado, né? Saíram os escravos e vieram os imigrantes, né? Que inclusive vieram colônias de vários povos, né, na cidade de São Paulo, e também ocupou o sul do país, né, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, devido ao seu clima, né, mas a maior diversidade foi justamente em São Paulo, onde nós tivemos colônia de espanhóis, colônia de italianos, colônia de japoneses, colônia de judeus, né, de vários povos, né, no Brasil todos os deuses, todos são bem-vindos, né. E durante o período colonial era proibido estabelecer indústria no Brasil, né? Havia poucas manufaturas comandadas por artesão, como na Idade Média. A confecção dos móveis floresceu no Brasil com muitas peças mais bem trabalhadas do que suas congêneres produzidas em Portugal, né? Nesse caso, inclusive, surgiram as louças, né? Surgiram as louças, os vasos sanitários, né? As pias do banheiro, né? Os espelhos. Foi tudo desse fruto da urbanização, né? Que inclusive começou a crescer a partir do século XX, bem no começo, já com os imigrantes aqui, que as fazendas, né, ficam mais pelo interior. A Avenida Paulista, que nós conhecemos hoje em São Paulo, era somente fazenda, né? Depois foi crescendo, começou a ser urbanizado, e depois virou um centro comercial que move São Paulo e ajuda o país todo. Os visionários, né? Por trás dessas invenções tivemos pessoas, equipe de pessoas visionárias, né? Que pensam no futuro, né? Acreditam nas suas ideias, são pessoas apaixonadas, né? Como eu falei para vocês, que quando nós fazemos um serviço, um trabalho, nós tem que ter paixão pelo que nós fazemos, né? E que arriscaram muito para criar algo diferente, seja seu bens materiais, até mesmo a sua vida. Que, inclusive, poder criar a ponte Rio-Niterói, muitos trabalhadores morreram, né? Infelizmente. Questão do concreto, caso do tempo, também por questão de saúde, entre vários motivos, né? Os empreendedores possuem grande motivação e são apaixonados pelo que fazem, né? Coloquei até um trecho de um samba, né, que é a nossa grande manifestação cultural aqui no Rio de Janeiro, que é o Carnaval, né? Que foi um samba da Vila Isabel, né? O grande visionário é justamente o Barão de Mauá, né? O famoso Irineu Evangelista de Souza, né? Ele criou tudo, indústria naval, tudo que vocês podem imaginar. Foi um grande legado que ele deixou para todos nós, né? Ele disse o seguinte, que o Barão de Mauá se fez o pioneiro da construção naval, que volta a soprar de cada estaleiro ventos à indústria nacional, né? Inclusive nós temos o estaleiro Mauá, que fica na descida da ponte Rio-Niterói, já em Niterói, certo? E chegamos no final da nossa aula, né? Um grande abraço, leia a apostila. Qualquer dúvida, só perguntar, que eu estou à disposição de vocês. Beleza? Aquele abraço, estamos juntos, até a nossa próxima aula. Tchau!